Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Crescalite, eu sou fisioterapeuta de São Paulo, especialista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com bastante experiência clínica no manejo de pacientes com quadro de dor crônica. Também sou mestre e doutorando em Neurociências e Comportamento pela USP. Atualmente eu atuo como pesquisador em dor, vinculado à Universidade de São Paulo e ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia aqui do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Também atuo como sócio proprietário do portal Fisiortopedia e como professor de diversas pós-graduações na área de dor e fisioterapia musculoesquelética em São Paulo, pelo Brasil. E a ideia dessa aula é discutir com vocês um pouquinho sobre os mecanismos de ação das abordagens baseadas em exercício para o alívio da dor. Para isso eu vou trabalhar e usar alguns slides aqui para a gente poder discutir, né? Mas a gente vai discutir de forma aprofundada, então, a diferença principalmente entre algo funcionar e como algo funciona, e dentro dessa perspectiva nós vamos discutir, né, os mecanismos de ação dessas abordagens que são tão comumente utilizados por nós fisioterapeutas no manejo de pacientes com quadros de dor musculoesquelética. Vamos lá? Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos discutir um pouco sobre mecanismos de ação de abordagens baseadas em exercício para o alívio da dor. Para a gente discutir sobre esse assunto, eu vou tentar passar por três grandes tópicos. O primeiro deles é sobre a diferença entre pesquisa clínica e de mecanismo, e o que a gente poderia extrapolar de cada uma dessas grandes áreas. O segundo tópico diz respeito sobre os principais modelos hoje apresentados para tentar explicar a dor, tanto na prática clínica quanto na pesquisa clínica. A gente vai discutir os principais modelos, vai discutir as evidências que suportam ou não cada um desses modelos e, por fim, a gente vai discutir sobre as diferenças entre raciocínios multidimensionais e lineares para compreender a dor e, inclusive, manejá-la, né, como profissional de saúde. E, por fim, nós vamos discutir sobre a temática dessa aula, né, que são os mecanismos de ação do exercício para o alívio da dor. Então, eu vou passar por esses três tópicos para a gente poder construir a narrativa que vai nos levar à temática principal. O primeiro ponto que a gente talvez tenha que discutir, né, para a gente poder falar sobre mecanismos, é com base no que profissionais de saúde deveriam conseguir tomar decisões para ajudar os seus pacientes a escolherem o que talvez seja o melhor caminho para eles, né? Eu acho que essa é a nossa função como profissionais de saúde. De alguma forma, tentar ajudar os nossos pacientes a escolher o que pode ser o melhor caminho para eles lidarem com aquela condição que os aflige, né? O que os incomoda ou incapacita. E vamos pensar aqui num paciente hipotético, tá? Um paciente com quadro de dor lombar crônica. Esse paciente, ele pode ir a diferentes profissionais, né, de saúde, e mesmo dentre as mesmas classes profissionais podem existir diferentes subespecialidades ou até conceitos e métodos diferentes de escolha para cada profissional. E o ponto é que, dependendo do profissional, da subespecialidade ou até do conceito ou método que for utilizado para avaliar esse paciente, coisas diferentes podem surgir ali. Diagnósticos diferentes podem surgir, até talvez síndromes diferentes possam ser descobertas, dependendo do profissional que esse paciente vai. E propostas de tratamento completamente diferentes também podem ser feitas. Só que é o mesmo ser humano, né? E a grande questão é, como que a gente consegue realmente entender o que talvez seja o melhor para esse paciente, sem que a gente se arrisque a cair numa discussão de opinião, né? Porque discussões entre métodos e conceitos muitas vezes são discussões de opinião. Né? O que faz a gente de fato poder falar que uma coisa é superior à outra e, portanto, a gente deveria escolher aquela coisa em contrapartida a outra coisa? Então, para a gente poder primeiro começar essa nossa aula, a gente tem que entender que a gente só consegue ter uma linguagem comum para tentar entender o que é melhor para o nosso paciente, independente da profissão, da subespecialidade, ou do método ou conceito de escolha daquele profissional, se a gente tiver um raciocínio clínico baseado em ciência e baseado na prática baseada em evidências. Mas o que é evidência? Porque tem evidência para quase tudo. A gente consegue achar algo que corrobore com a nossa opinião, né, muito facilmente hoje na literatura científica e na internet. Então, o que é evidência? E quais são os tipos de evidência que, de fato, podem me fortalecer nessa tomada de decisão para que eu possa, de fato, entender qual talvez seja o melhor caminho para esse paciente? Então, para a gente entender o que é evidência, o primeiro ponto é discutir a diferença entre pesquisa clínica e pesquisa de mecanismo. Talvez vocês nunca tenham escutado essa distinção, mas são áreas diferentes da pesquisa, quando a gente fala em saúde, que tentam responder problemas e na verdade, perguntas diferentes.
A pesquisa clínica, no geral, ela está preocupada, o objetivo dela é tentar entender se algo funciona, se uma intervenção funciona em comparação com outra para um desfecho específico e para uma população específica. E a gente comumente chama isso de pergunta Picot, né, do jeito que eu falei para vocês. Então, a pesquisa clínica ela tenta responder para a gente conceitos como eficácia, implementação, prognóstico de uma condição natural, né, a história natural daquela condição. O risco de desenvolver um desfecho, por exemplo, lesões na corrida, uma vez que você esteja exposto a uma variável, do tipo desalinhamento mecânico de membros inferiores. Essas pesquisas são pesquisas clínicas, e elas tentam trazer respostas muito específicas sobre a chance ou risco de um evento acontecer, como eu dei o exemplo nas lesões da corrida, ou se uma terapia é ou não é eficaz, ou sobre a história natural de uma condição específica. Mas quando a gente olha especificamente para eficácia, né, o conceito de eficácia, o tratamento de uma intervenção, algo funcionar não quer dizer que a explicação que é dada para que aquilo funcione, de fato, é verdadeira ou está automaticamente validada, porque a gente está aparentemente descobrindo que algo funciona. Isso cabe a uma outra classe de pesquisas, que a gente chama de pesquisas de mecanismo. E as pesquisas de mecanismo, elas podem ir desde pesquisas in vivo, né, desde pesquisas in vitro até, com células, né, até pesquisas translacionais, onde a gente tenta entender se fenômenos e mecanismos existem e se o efeito de intervenções ou da exposição a algum fator atua por onde a gente achava que ele deveria atuar. Então, quando a gente fala de objetivo dessas áreas de pesquisa, a pesquisa clínica, quando a gente fala de uma intervenção, ela tem como objetivo mostrar para a gente, por exemplo, se uma intervenção funciona em comparação com outra, para uma população específica, e a pesquisa de mecanismo tem como objetivo explicar como essa intervenção funciona, né? Ou quais são os fatores que aumentam a chance dela funcionar numa determinada população. São fenômenos diferentes, e aqui a gente tem que separar muito bem eles, para toda a discussão que a gente vai ter na sequência. Porque algo funcionar, como eu já comentei, não quer dizer que a explicação que é dada para isso funcionar esteja automaticamente validada, como no exemplo de exercícios de controle motor para dor de coluna, né? A gente sabe que em comparação com abordagens passivas e com não fazer nada, o que é chamado hoje de controle motor para coluna, parece ser eficaz para dor e função. Mas a literatura está mostrando para a gente que mudar a ordem de ativação de músculos profundos, ou até a ativação de músculos profundos, ou a morfologia de músculos profundos, não parece ser a via pela qual essa abordagem exerce o seu efeito. Então, toda aquela hipótese da estabilização segmentar parece que nem acontece, na verdade. Então, a gente tem uma abordagem que é eficaz, mas a explicação de como ela funciona, a via pela qual ela funciona, não parece ser aquela que foi inicialmente proposta. Em contrapartida, a gente tem várias coisas que, do ponto de vista de mecanismo, parecem funcionar, parecem, na verdade, terem sido fenômenos descobertos, né, como, por exemplo, viscossuplementadores. Quando você vai olhar para as pesquisas de mecanismo, da in vitro com célula até as pesquisas mais clínicas, né, pré-clínicas em animais, mostram que a aplicação de viscossuplementadores, por exemplo, aumenta o metabolismo de condrócitos, aumenta o número de células numa cartilagem. Então, quando você olha para o mecanismo, parece que aquilo de fato funciona. Mas quando você submete viscossuplementadores a um estudo clínico para pacientes com osteoartrose, por exemplo, a aplicação de viscossuplementadores não é melhor do que uma aplicação placebo para melhorar aquilo que os pacientes acham importante. Então, não necessariamente um mecanismo fazer sentido implica que aquilo funciona na prática clínica. A gente tem que separar a função dessas duas áreas de pesquisa. E a gente gosta muito, normalmente, né, daquelas explicações do Dr. House, do médico que está do nosso lado, explicando o que está acontecendo com as hemácias naquele momento, naquele paciente com aquela doença. Quando a ciência de mecanismo não foi feita para profissionais de saúde, de fato, tomarem decisões sobre o que fazer. Ela foi feita para levantar hipóteses clínicas, para pesquisas clínicas, e uma vez que a gente começa a ter um conceito de eficácia comprovado, tentar entender como aquela abordagem funciona para que a gente possa saber quais são os next steps e saber como maximizar ela, e até talvez para quem ela talvez seja mais indicada. Tá? Então é importante a gente fazer essa distinção logo no começo dessa aula. Bom, e aí, partindo disso, então, dependendo da nossa pergunta, diferentes tipos de estudo vão ser melhores para responder.
A gente ainda escuta muito aquele conceito da pirâmide da evidência, né, como se existissem algumas formas, né, como, por exemplo, se a meta-análise sempre vai ser o topo da pirâmide. Tudo depende. Porque se eu estiver fazendo uma pesquisa sobre a prevalência de uma condição num dado momento, as pesquisas transversais vão ser as de melhor escolha para responder essa pergunta. Mas se eu quiser saber, por exemplo, a opinião do meu paciente ou a experiência do meu paciente sobre uma condição, as pesquisas qualitativas são o melhor tipo de desenho de estudo, né, para a gente responder aquela pergunta clínica específica, aquela pergunta específica. Então, vamos lembrar da diferença entre pesquisa clínica e de mecanismo, e vamos lembrar que, dependendo da nossa pergunta, vão existir desenhos de estudo que são melhores do que outros para responder essa pergunta, tá? Bom, então vamos começar discutindo o conceito de eficácia. O que é eficácia? Eficácia, na verdade, é um conceito que a gente tenta mostrar e provar, de que quando a gente controla todos os possíveis confundidores ou fatores contextuais, uma intervenção ainda exerce algum efeito para um determinado desfecho, numa população específica. O que isso quer dizer? Na verdade, quando a gente está frente a frente com um paciente no consultório, a gente não tem muito como saber se a oscilação do sintoma dele, de um momento para o outro, seja da avaliação até o final de uma sessão, ou até o final de uma semana, até o final do tratamento, a gente não tem muito como saber, frente a frente com o paciente, se aquela oscilação no sintoma dele foi por conta de algo que a gente fez, foi porque isso já ia acontecer, porque era o prognóstico natural da doença dele, foi por oscilação aleatória dos sintomas mesmo, né? As coisas tendem a oscilar em torno de uma média. E às vezes os pacientes vêm para a gente num pico de dor, né? E eles apresentam uma melhora clínica naturalmente, porque quando você está no pico, né, a probabilidade de você melhorar é grande. E às vezes vão ser por efeitos contextuais não específicos da intervenção, como placebo, por exemplo, expectativa de melhora. Então, eu não consigo muito determinar como clínico que se algo que eu estou fazendo de fato está exercendo efeito no paciente, nos seus sintomas, porque aquilo funciona, ou porque a gente tem o efeito de vários outros fatores contextuais que estão influenciando na queixa desse paciente. A gente costuma chamar isso, né, na prática baseada em evidência, de mudança de desfecho. Então, o paciente apresentar oscilações clínicas não quer dizer que de fato tenha sido a intervenção que a gente propôs para ele. Eu não posso aceitar que as oscilações clínicas do meu paciente no meu consultório sejam tomadas como uma evidência de que a intervenção que eu utilizei ela funciona. Porque sobre o efeito que o meu paciente apresenta e sobre essa oscilação do sintoma que ele pode ter, vários fatores, como eu já comentei, vão acabar exercendo o seu efeito e a gente não consegue ver isso como clínico, como ser humano. Então, qual que é a ideia dos estudos que tentam comprovar o conceito de eficácia? A ideia desses estudos é verificar se, olha, quando eu controlo tudo ou todas as possíveis variáveis contextuais no ambiente controlado, se aquela intervenção ainda tem algum efeito para os desfechos que a gente está estudando. Então, quando a gente entende e identifica que, por exemplo, para pacientes com dor aguda, a terapia manipulativa ortopédica exerce um efeito de curta duração para o alívio da dor, né, isso quer dizer que, olha, mesmo quando eu controlo por todos os outros fatores, pelo prognóstico da condição, pela história natural, né, da condição, pela oscilação de sintomas que normalmente acontecem de forma aleatória, por efeito placebo, a técnica ainda exerce algum benefício para o paciente, mas por curta duração. Então, vejam bem, né, esse é o conceito de eficácia. O conceito de eficácia é mostrar que na população, mesmo quando você controla todas as variáveis, aquilo tem uma chance maior de funcionar para um determinado desfecho. Agora, vamos interpretar o que eficácia não é. Eficácia não quer dizer que aquilo vai funcionar para o seu paciente, né? Probabilidade individual de um paciente obter melhora é diferente da probabilidade populacional daquele efeito, né, daquilo funcionar no paciente. Então, porque funcionou na maioria não quer dizer que no seu paciente vai funcionar, né? E nem que vai funcionar na magnitude que o estudo está mostrando. Então, o estudo está mostrando que, na média, as pessoas melhoram tanto. Então, vão ter pacientes que melhoram muito, vão ter pacientes que melhoram pouco, né? Mas, na média, as pessoas melhoram tanto. E eficácia não é um conceito que funciona em 100% das pessoas. E aí, com as vacinas, hoje, as pessoas estão vivenciando isso pela primeira vez, né? Muitas vezes você tem um NNT, que é o número necessário de pessoas que você precisa tratar para que uma consiga obter o benefício daquele tratamento. Isso é eficácia, tá, gente? Então, eficácia não implica que você vai conseguir gerar resultado no seu paciente.
só implica que aquele tratamento, quando aplicado para uma população com aquelas características, tem maior probabilidade de exercer algum efeito. E, em média, vai ser um efeito de tanto. Tá? É isso que quer dizer eficácia. Tá bom. Agora, como que eu consigo, talvez, individualizar a prescrição e a tomada de decisão sobre o que fazer para o meu paciente? Bom, a gente pode começar a tentar, então, entender como usar conhecimento de mecanismo para nos ajudar nesse ponto. Então, é importante entender que sempre que a gente falar de mecanismo, nós vamos estar falando sobre algum modelo conceitual e teórico. Para a gente poder construir pesquisa de mecanismo, a gente precisa inicialmente propor um modelo que tenta explicar por que aquilo acontece, ou como aquilo acontece. É assim que se faz pesquisa de mecanismo. Então, o que é um modelo? A palavra modelo em ciência quer dizer, na verdade, uma explicação que foi momentaneamente proposta pela comunidade científica para explicar alguma coisa. E quando você propõe uma explicação para explicar algo, né? Toda explicação tem de explicar algo, mas quando você propõe uma explicação, essa explicação vem acompanhada de premissas. Premissas essas que podem ser investigadas através do processo científico. Né? Então, quando eu tenho um bom modelo, é um modelo testável. Quando o modelo não é testável, como por exemplo o modelo explicativo da psicanálise, isso significa que não é que eu não posso submeter a psicanálise a um ensaio clínico randomizado. Eu posso. E eu posso descobrir que talvez ela seja superior a outras abordagens para algumas populações específicas. Mas o que eu não posso fazer é submeter a explicação dela a uma abordagem simplesmente porque a explicação dela não é testável do ponto de vista científico. Né? Envolve conceitos metafísicos que não são testáveis, e por isso a psicanálise é uma pseudociência. Assim como boa parte da medicina alternativa é pseudocientífica. Pseudociência não quer dizer que algo não tenha eficácia, que eu não posso comprovar a eficácia daquele algo. Só quer dizer que eu não consigo explicar se a via que funciona é aquela e, portanto, eu não deveria utilizar aquele modelo para explicar o funcionamento daquela via. Né? Então, o que é um bom modelo? Um bom modelo é um modelo que pode ser testado. À medida que eu posso testá-lo, eu posso entender se ele consegue explicar bem aquele fenômeno. E se eu poderia, então, tentar entender o que está acontecendo através daquele fenômeno. Né? E quais seriam os próximos passos, portanto. Bom, depois que eu der essa explicação, que vocês entenderam o que é um modelo, a gente tem que entender que boa parte dos modelos que foram propostos para explicar a dor e como as intervenções funcionam, serviram de base ao longo das últimas décadas para o desenvolvimento de intervenções para essa população, na verdade. Então, a gente teve ao longo do tempo explicações do porquê as pessoas têm dor, do porquê elas têm dor por mais tempo do que deveriam, porque elas deveriam, o que a gente deveria fazer para elas melhorarem, e foram essas explicações que serviram de base para a construção de intervenções, que muitas vezes nunca foram testadas. Um dos modelos mais conhecidos, talvez, para explicar o que é dor, tanto na pesquisa clínica quanto na prática clínica, seja o que a gente chama de modelo biomédico. O modelo biomédico é um modelo que sugere para a gente que dor é igual a lesão tecidual. Então a dor é uma representação de uma lesão tecidual. E aí nós temos algumas vertentes do modelo biomédico. Uma dessas vertentes é uma explicação patoanatômica, né? Que, olha, a dor é uma lesão no tecido, portanto, quanto pior a dor, pior a lesão, né? Ou o número de estruturas que estão acometidas. E, mais importante, obrigatoriamente, então, para tratar os pacientes, eu preciso identificar a lesão e corrigir essa lesão, senão eu não consigo tratar as pessoas. Né? Essas são as premissas do modelo patoanatômico, né, que usa conceitos do modelo biomédico para explicar porque as pessoas têm dor e o que eu deveria fazer para atendê-las. Tudo bem, mas qual é o problema desse modelo? Bom, não sei, vamos tentar ver as evidências sobre essas premissas. Né? Será que dor é igual a lesão? Será que sempre mais dor significa mais lesão? E será que as intervenções de fato atuam através da correção das lesões? Se a gente encontrar essas premissas na literatura, a gente poderia utilizar esse modelo para explicar porque as pessoas têm dor, inclusive, né, para pautar talvez nossas decisões e levantar hipóteses sobre quais tratamentos poderiam ser mais eficazes para aquela população. Bom, mas quando a gente vai olhar na literatura, e aqui eu vou trazer alguns exemplos primeiro de ombro, né, para vocês, o que a gente encontra é o seguinte. Bom, quando você vai investigar se dor é igual a lesão, a gente parece não encontrar essa correlação, né, essa associação. E eu já vou fazer um adendo aqui. Normalmente a primeira rede científica que é jogada para estudar um fenômeno são estudos transversais, porque eles são baratos, são rápidos de se fazer, e normalmente o problema deles, quando eles são bem feitos, não está
dado que você não acha nada, né? O problema dos estudos transversais, quando são bem feitos, está quando você acha alguma coisa. Quando você não acha nada, é pouco provável que se você continuar investigando, você vai encontrar algo. Mas quando você acha alguma coisa no estudo transversal, você não consegue saber muito bem se A causa B, B causa A, ou tem uma terceira variável que você não mediu causando as duas. Então, os estudos transversais não são muito bons para a gente entender a relação entre variáveis que você encontrou que tem alguma associação, tá? Então, de novo, o problema dos estudos transversais é quando você acha algo. Mas o que a literatura tem sugerido é que quando tenta se estudar a relação entre dor e lesão, normalmente os estudos não acham algo. Então, vários estudos que já tentaram entender a relação entre dor, por exemplo, e a presença de chamadas lesões teciduais no ombro, por exemplo, não encontram essa associação nem para dor, nem para função. E, na verdade, quando você faz, por exemplo, esse é um estudo da Paula Camargo, uma professora e pesquisadora brasileira, quando você pega pacientes com dor no ombro unilateral e você faz uma ressonância magnética bilateral nesses pacientes, eles têm os mesmos achados, eles têm uma probabilidade altíssima de apresentar os mesmos achados nos dois ombros. E tem várias pesquisas com gêmeos, mostrando que independente do estilo de vida que cada gêmeo toma, parece que os achados em exames de imagem têm um determinante genético muito forte. E aí, quando a gente vai olhar na literatura, não só dor não parece ter relação com a lesão tecidual, nem com a intensidade da lesão tecidual, mas a gente também começa a perceber que o que a gente sempre chamou de alterações teciduais são extremamente comuns em pacientes assintomáticos. Então, por exemplo, a gente tem um estudo aqui com mais de 3.000 pessoas sem nenhum sintoma na lombar, mostrando que aos 50 anos, 80% dessas pessoas têm alguma degeneração, né, em exame de imagem, e quase 40% têm algum sinal de hérnia ou protrusão de disco, e eles não têm nenhuma dor. Quando você vai olhar para a região cervical, a gente encontra também um estudo com mais de 1.200 pessoas, que aos 20 anos, 75% das pessoas tinham alguma protrusão de disco, e no total, quase 90% da amostra tinha. Essas pessoas são assintomáticas. Então, o que a gente sempre chamou de alteração em exame de imagem, na verdade, talvez tenha que ser um conceito que a gente tem que repensar. Porque a alteração implica uma mudança do estado normal de alguma coisa. Mas quando você olha para a literatura e entende, né, que esses achados em exames de imagem, eles são normalmente igualmente prevalentes em quem tem dor e quem não tem, e aumentam com a idade, né, de uma forma fisiológica, aparentemente como um sinal do envelhecimento, talvez a gente não deveria chamar esses achados de alterações. Né, porque talvez o que essa literatura esteja mostrando para a gente é que isso não é uma lesão tecidual. Isso é um processo natural, né, de envelhecimento tecidual. E aí, quando a gente vai olhar estudos mais prospectivos, né, porque por mais que a gente não tenha achado nada na literatura em estudos transversais, bom, vamos olhar se tem alguma coisa a mais. Vamos pegar estudos longitudinais prospectivos, que pegaram pessoas com quadros agudos e acompanharam ao longo de muito tempo. Será que o que a gente entende e chama de alteração ou lesão tecidual tem algum poder explicativo para falar, né, em quem tem dor, em quem vai ter dor? Bom, parece que não, na verdade. Esse é um estudo prospectivo publicado na Spine no ano passado, em 2020, que pegou pacientes com dor lombar aguda, fez um exame de imagem e acompanha esses pacientes por 30 anos. E o que esse estudo demonstra é que não só não parece ter associação entre dor e os achados do exame de imagem numa fase aguda, como a presença de achados em exame de imagem não parece predizer absolutamente nada que vai acontecer nos próximos 30 anos com relação à dor. A única coisa que achados em exame de imagem predizem são achados em exame de imagem. Então, pessoas que têm algum achado, algum sinal de degeneração, tendem a manter ou até progredir esse sinal ao longo do tempo, mas isso não tem nenhuma associação com a chance de desenvolver dor ao longo do tempo. E a gente tem achados parecidos para outras populações de condições da coluna, para pacientes com osteoartrose, mostrando que não só o achado não parece ter associação com sintomas, como também não é um sinal ou indicativo de que esse paciente vá desenvolver algo ao longo do tempo. Então a gente começa a entender que aquela primeira premissa de que dor é igual a lesão, e a segunda também, de que mais dor é igual a mais lesão, ou que também mais estruturas possam estar acometidas, elas não, na verdade, parecem ser boas premissas. Na verdade, elas foram falseadas pela literatura científica que nós temos atualmente. E apesar de quando a gente olha para alguns achados específicos, né, essa é uma tabela do The Low Back Pain Series, que mostra que, poxa, alguns achados são mais prevalentes em quem tem sintoma mesmo, né? Então, por exemplo, quando você vai olhar a protrusão discal, apesar de ela ser muito presente e prevalente em quem é assintomático, parece que ela é mais prevalente em quem é sintomático.
Mesmo assim, isso não quer dizer, né, que os achados consigam explicar toda a magnitude de manifestações clínicas de pacientes com dor, e que dirá quem tem dor e quem não tem. É porque aqui tem uma porcentagem gigante de pessoas que têm dor e não têm nenhum achado, e aqui tem uma porcentagem de pessoas que têm um achado e não têm dor. Então, de novo, né, num raciocínio multidimensional, a ideia de que a gente vai discutir ao longo do tempo, é de que o fato do modelo patoanatômico não ser um bom modelo, porque ele não parece explicar muito bem quem tem dor por mais tempo do que deveria, ou tem mais ou menos dor, como as pessoas melhoram, a gente tem que começar a separar o modelo não ser o bom modelo de talvez os fatores não terem nenhuma associação, não serem importantes. São coisas diferentes, tá? Então, o modelo patoanatômico não parecer ser um bom modelo não quer dizer que a estrutura não tem o seu papel para explicar a dor em alguns pacientes em conjunto com vários outros fatores. E qual que é o grande problema? O grande problema é que, normalmente, o modelo de base influencia em todo o processo que vem depois num profissional de saúde. Em todo o raciocínio clínico que esse profissional vai ter e na tomada de decisão subsequente que ele vai ter com aquele paciente. Então, um raciocínio patoanatômico forte, tanto na prática clínica comum quanto na pesquisa clínica, fez com que muitos testes especiais fossem desenvolvidos para tentar identificar a estrutura que está acometida. Quando a gente entende que, mesmo quando você soma vários testes, a sua sensibilidade é ínfima, né? Eu diria até inútil para você conseguir identificar um tecido de origem. Isso fez com que grandes pesquisadores, por exemplo, do ombro, como Jeremy Lewis, propusessem que, bom, está na hora de a gente aposentar os testes especiais para a dor, porque eles não fazem o que a gente achava que eles podiam fazer. Eles não nos ajudam a identificar um tecido que possa estar cometido. A gente tem vários guidelines hoje que advogam contra a solicitação de exames de imagem, a não ser que você tenha sinais claros de alarme de que isso seja necessário. E apesar disso, muitos clínicos, por vários motivos, continuam solicitando exame de imagem. Mesmo quando a solicitação de exames de imagem parece ter um efeito prejudicial para os pacientes. Esse é um estudo observacional, por exemplo, com pacientes com dor de coluna, que mostra que quando esses pacientes sofrem ou têm uma solicitação precoce de exame de imagem inapropriada ou sem necessidade, eles têm 2 vezes mais chance de serem submetidos a uma cirurgia, né? Eles têm 1,5 vezes mais chance de serem submetidos a uma cirurgia, enquanto as pessoas que são submetidas a um exame tardio têm 90% menos probabilidade de serem submetidas, ou chance de serem submetidas a uma cirurgia de coluna, e o custo associado ao tratamento desses pacientes ao longo de um ano chega a ser quase que o dobro. Então, não é inócuo pedir um exame de imagem para um paciente, isso tem consequências, né? Tem consequências na tomada de decisão que vem depois, afinal, se a gente faz overdiagnosis, se a gente identifica mais coisa do que deveria em pacientes com dor, a gente também vai fazer overtreatment, a gente vai tratar mais do que deveria esses pacientes. E além de consequências claras com relação a desfechos econômicos, né, e de saúde, a gente também tem consequências claras com relação à saúde social e psicológica desses pacientes, né, que acaba sendo afetada por um label, um rótulo de um diagnóstico sem necessidade. E além disso, né, as cirurgias para o tratamento da dor e boa parte dos procedimentos que foram pautados na ideia de que era necessário corrigir uma lesão tecidual para que os pacientes melhorassem, né, dos seus sintomas, tem ainda pouquíssima evidência. Boa parte das cirurgias para pacientes com quadro de dor crônica foi construída ou foram planejadas da mesma forma, né? Esse livro aqui, ele descreve isso de uma forma brilhante. Esse é um livro do Ian Harris, que é um cirurgião ortopédico, pesquisador, que chama, né, cirurgia, o placebo, o Ultimate é o placebo mais forte que tem, né? O placebo mais intenso, não tem uma tradução literal para Ultimate. Mas o que ele traz nesse livro? Ele traz que boa parte das cirurgias para dor foram construídas da mesma forma que a cromplastia, por exemplo, foi construída. Um cirurgião como Nir, por exemplo, né, estava lá atendendo pacientes com quadro de dor no ombro, e aí ele abria o ombro desses pacientes, né, e fazia um procedimento de limpeza da articulação, tentava tirar os detritos, né, que estavam ali presentes. Ele começou a perceber que muitos pacientes tinham alguma alteração dos tendões do manguito rotador. Isso fez com que ele desenvolvesse um sistema de diagnóstico que era baseado em testes de impacto e em exames de raio-x para identificar talvez a possibilidade de um tipo de acrômio que pudesse gerar impacto. E dependendo do tipo de acrômio que a pessoa tinha, ele desenvolveu um procedimento chamado acromplastia, onde você literalmente tirava um pedaço do acrômio para minimizar o impacto.
da sua criação e concepção até, né, 10 anos depois, o número de acromoplastias aumentou nos Estados Unidos em 800%, sem que existisse uma evidência clínica sequer de que aquele tratamento era melhor do que não fazer nada. E aí começaram a sair os primeiros ensaios clínicos com cirurgias placebo, simulando uma acromplastia em pacientes com dor no ombro versus uma cirurgia real. E eles mostraram que não tem diferença nenhuma. A acromplastia real não é superior a uma acromplastia placebo. E o estado atual da literatura é que para a maior parte dos tratamentos para dor, baseados no modelo biomédico patoanatômico, né, que tentam corrigir lesões teciduais, a maior parte desses tratamentos não tem evidência, os poucos que têm parecem sugerir uma evidência de não serem superiores a não fazer nada. Né? Então são pouquíssimas condições hoje que a gente tem alguma evidência de que a cirurgia poderia de fato ser um tratamento recomendado em algum grau para esses pacientes. E aqui eu exalto para vocês a complexidade do modelo teórico, né, das pesquisas de mecanismo. Olhem como uma explicação, por mais que ela faça sentido, pode enviesar nossa conduta como profissionais de saúde, né, nosso raciocínio clínico, nossa tomada de decisão clínica como profissionais de saúde. Quando, na verdade, a gente não deveria pautar o nosso raciocínio clínico e nem as intervenções que a gente vai escolher para um paciente com base no modelo, por melhor que ele seja. A gente deveria pautar essas decisões com base em evidências clínicas e não de mecanismo. Qual que é o apanhado que a gente pode falar, por enquanto, do modelo patoanatômico? Que ele não é um bom modelo. Ah, porque eu não concordo com ele? Não. Não é porque eu não concordo, porque ele não explica. Eu não deveria utilizar o modelo patoanatômico e as suas premissas para tentar explicar porque as pessoas têm dor, porque elas têm dor por mais tempo do que deveriam, porque elas melhoram uma vez que são atendidas. Simplesmente porque a literatura mostra para a gente de forma contundente que esse modelo não explica essas coisas. Talvez isso não incomode tanto profissionais do movimento como nós, mas isso incomoda. Dentro do modelo biomédico, nós tivemos uma outra proposta de um submodelo, vamos chamar assim, chamado modelo cinesiopatológico. Aí tiveram várias propostas cinesiopatológicas, mas todas elas tinham em comum algumas coisas. Então, qual que era a explicação que esse modelo tentava trazer? Bom, tirando casos onde você tem uma lesão tecidual por macrotrauma, onde a energia é tão grande no tecido que você gera uma perda de continuidade no tecido e isso causa dor, as lesões não traumáticas e as dores persistentes seriam causadas por um mecanismo diferente. Elas seriam causadas pelo movimento. Então, os movimentos, se feitos de forma errada ou biomecanicamente errada, poderiam colocar uma sobrecarga no tecido que não é suficiente para romper o tecido, né, num primeiro momento, porque está dentro dos limites de adaptabilidade que o tecido tem, mas quando repetido ao longo do tempo, vai gerando pequenas lesões no tecido até um ponto que esse tecido chega num ponto de falha e aí isso gera dor. Né? Então, o modelo cinesiopatológico ele parte de uma explicação linear de que a dor é desenvolvida por alterações de movimento e, portanto, né, que para a gente tratar a dor nós precisaríamos corrigir padrões de movimento. Seria a única forma de nós tratarmos a dor. Esse modelo tem algumas premissas, né? Independente da proposta cinesiopatológica, eles têm algumas premissas. A primeira delas é que faz menos sentido para mim é que se você der uma sobrecarga pequena e dentro do limite de adaptabilidade tecidual por muito tempo, que em algum momento esse tecido vai chegar num ponto de falha. Vejam bem, isso faz sentido num elástico. Se eu pegar um elástico e ficar estendendo ele, em algum momento ele vai romper, porque o elástico não é um tecido vivo, ele não se adapta à sobrecarga. Mas um tecido vivo é vivo, e ele se adapta à sobrecarga. Então, isso quer dizer que um tecido vivo, se eu colocar uma carga dentro dos limites de adaptação do tecido e repetir várias vezes, o que o modelo propõe é que isso de alguma forma vai fazer com que esse tecido se rompa. E da onde vem essas justificativas, né? A maior parte delas de estudos em cadáveres e modelos matemáticos. Ah, de onde vem a ideia de que flexão com rotação gera uma hernia de disco? De estudos com colunas de porcos mortos, tipo esse aqui que eu trago para vocês. Então, a primeira premissa do modelo cinesiopatológico, para mim, ela já é extremamente questionável, porque a gente não sabe muito bem qual é o limite de adaptabilidade no tecido vivo, mas ele com certeza é maior do que o de um elástico. Agora, a gente tem algumas outras premissas do modelo cinesiopatológico. Uma delas é que as alterações de movimento em pacientes assintomáticos, como corredores, por exemplo, com desalinhamento de membros inferiores,
fariam com que esses indivíduos tivessem uma maior chance de desenvolver dor na sua atividade específica, caso ela envolva sobrecarga nos membros inferiores. Essa é uma outra premissa que o modelo traz, né, que precisaria ser investigada e comprovada. E a gente tem algumas outras premissas, né? Talvez a mais importante seja a ideia de que, obrigatoriamente, para que os pacientes melhorem da dor, eu precisaria mudar o padrão de movimento deles. Se eu não mudar o padrão de movimento deles, não faz sentido eles melhorarem da dor, uma perspectiva cinesiopatológica. Vamos tentar analisar essas premissas, ou como a literatura vem respondendo essas premissas. E para isso é importante entender de novo como essas premissas foram inicialmente investigadas. Elas foram investigadas da mesma forma, né, que as premissas patoanatômicas foram investigadas, com estudos transversais, na maior parte do tipo caso-controle, onde você compara pessoas com a condição e pessoas sem a condição. E o que esses estudos começaram a mostrar é que parece que pessoas com dor e sem dor são diferentes. Então, alguns estudos transversais do tipo caso-controle começaram a investigar o que foi chamado depois de encurtamento do peitoral menor. O que esses estudos de fato encontraram? Quando você compara pessoas com dor no ombro com pessoas sem dor no ombro, parece que os grupos são diferentes. Eles são diferentes num sentido específico. As pessoas com dor no ombro parecem ter uma posição diferente da escápula. Ponto. É isso que o estudo transversal permite com que eu conclua. Daí, a gente assumir que essa posição diferente da escápula vem por um encurtamento de um músculo que, né, se tivesse encurtado, geraria aquela posição. E que essa posição, por encurtamento, por exemplo, do peitoral menor, abaixaria o meu arco subacromial e colocaria meus tendões e estruturas do espaço subacromial em um maior estresse por impacto. E, portanto, para eu tratar pacientes com dor no ombro, eu teria que alongar o peitoral menor. Isso tudo nunca foi investigado. Isso foi extrapolado com base em estudos transversais. Bom, outros estudos transversais do tipo caso-controle olharam para a cinemática de pacientes com dor no ombro, por exemplo, pacientes sem dor. E o que eles encontraram é que os grupos são diferentes. Pessoas com dor se movimentam diferente de pessoas sem dor. Em um sentido específico. Eles têm menos ativação de alguns músculos, ativação eletromiográfica, têm alguns padrões cinemáticos diferentes. Ponto. Daí, a falar que pacientes com dor no ombro têm menor rotação para cima, porque tem fraqueza do serrátil anterior, que é um músculo que normalmente tem menos atividade, e essa menor rotação para cima faz com que leva, na verdade, a um rebaixamento dinâmico do arco subacromial ao longo do arco de movimento com o ombro, e isso gera um impacto dinâmico, né, sobre as estruturas do espaço subacromial, e isso contribui para a dor. De novo, isso nunca foi trazido, ou isso nunca foi investigado de fato. E nem falar que intervenções pautadas em tentar corrigir isso seria o melhor caminho. Isso tudo são extrapolações de estudos transversais. Estudos transversais só servem para verificar se algo existe ou não, e se sim, para a gente conseguir levantar melhores hipóteses depois. E não para a gente concluir as coisas e tomar decisões com base nisso e assumir que isso é uma verdade absoluta. Até porque o mesmo grupo da Paula Ludwig e outros grupos têm identificado que, por exemplo, diferentes posições da escápula, como esse estudo aqui, da JOSPT, mostrando que diferentes posições de rotação para cima ou para baixo da escápula não parecem impactar, né, o espaço subacromial ao longo do arco de movimento. Então, parece que, na verdade, toda aquela explicação biomecânica de como que mudanças do padrão de movimento da escápula iriam gerar impactos no ombro, não parece ter tanta sustentação assim. Até porque pacientes com dor no ombro não parecem ter um espaço diminuído quando você faz movimentos ou analisa o movimento deles. E, na verdade, toda a área de pesquisa passa por um processo de amadurecimento. E quando a nossa área, ciências da reabilitação, começaram a amadurecer em termos de metodologia de pesquisa e em termos de ter mais pesquisas publicadas sobre determinados assuntos, conclusões diferentes começaram a ser tomadas. Essa, por exemplo, é uma revisão sistemática, foi publicada na British Journal of Sports Medicine, que foi encabeçada aí pelo grupo do Jeremy Lewis, aquele mesmo que eu já comentei, sobre testes de ombro, mostrando que a posição da escápula não parece estar associada com a dor. Inclusive, uma frase desse artigo dele é que talvez a gente né, por conta de acreditar que isso era uma coisa importante, desenvolveu testes para identificar o encurtamento do peitoral menor, e hoje, inclusive, ele é um dos pesquisadores que estuda muito esses testes, né, estudou muito esses testes. Ele fala, olha, esse teste parece ser muito legal para identificar o encurtamento do peitoral menor, mas isso não parece ter nenhuma relação com a dor dos pacientes com dor no ombro. E a gente tem hoje várias evidências mostrando que a presença do que a gente sempre chamou, de novo, né, de alteração de movimento, porque a gente entendia que existia um jeito certo de mover e todo jeito que era diferente disso era errado,
A gente tem hoje evidências mostrando que, na verdade, por exemplo, alterações do padrão de movimento escapular não parecem aumentar a chance de pessoas desenvolverem dor no ombro, nem em condições esportivas. E quando a gente vai até olhar o efeito de intervenções, né? Então, esse não é nem um ensaio clínico randomizado, tá, gente? Mas é um estudo que tenta verificar o efeito de uma intervenção pautada em ativar músculos periescapulares, né? Estabilizar a escápula. Então, enfim, reduzir dor e função não quer dizer nada, porque a gente não tem um grupo controle, mas por que eu trago esse estudo? Porque ele mostra pra gente que um treino que foi planejado para mudar padrão de escápula, ele não faz isso, não parece fazer isso. Esse é um estudo que mostrou que 6 semanas de exercícios de estabilização escapular não parecem mudar o padrão de movimento da escápula. E, na verdade, hoje a gente tem várias evidências que parecem corroborar com essa ideia. Parecem corroborar com a ideia de que não é necessário mudar o padrão de movimento da escápula para que os pacientes com dor no ombro melhorem o que eles acham que é importante com abordagens baseadas em exercício. E o que eles acham que é importante? Dor e função. Então, não parece ser necessário mudar a cinemática da escápula para que eles melhorem dor e função. E quando a gente vai olhar para a literatura e para as revisões temáticas, né, as conclusões de fato são muito parecidas com essa mesmo que eu comentei. Essa é uma revisão temática que comparou o efeito de exercícios gerais versus específicos para o ombro, ou seja, qualquer exercício para membro superior versus exercícios diretamente ou especificamente pensados para mudar o padrão de movimento da escápula. E o que essa visão sistemática traz é que não parece ter diferença entre fazer qualquer exercício geral ou exercícios específicos, nem para melhor da dor e nem para melhor da função. E quando a gente vai olhar, por exemplo, esse estudo que talvez seja o estudo mais atualizado com relação ao nível de evidência de abordagens para pacientes com quadro de dor no ombro, é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, o que a gente vê é que, bom, parecem que existem hoje, né, dentre as principais abordagens que são investigadas para pacientes com dor no ombro, a gente tem hoje uma recomendação forte de se fazer exercício, e exercício principalmente com terapia manual, quando a terapia manual é usada só no começo do exercício, então ela sozinha não parece ter efeito para esse paciente, mas ela maximiza o efeito de abordagens baseadas em exercício, e a gente tem uma recomendação forte de não usar laser ou terapias por pulsos eletromagnéticos. Ah, mas qual tipo de exercício parece ser recomendado pela literatura? Qualquer um. Não existe uma evidência de que um tipo é melhor do que o outro, o que não seria plausível, de novo, caso a única forma de pacientes melhorarem das suas condições de dor fosse através da mudança do padrão de movimento, né? Abordagens que não fazem isso parecem ser igualmente eficazes a abordagens que se dizem fazer isso. Quando a gente sai um pouco do ombro e vai para outras articulações, a gente percebe, talvez eu chegue a conclusões muito parecidas. Essa é uma revisão narrativa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as interpretações dela, mas eu sempre trago essa revisão por 2 motivos, né? Primeiro, porque eu sou um grande amigo dos 2 autores dessa revisão. Segundo, porque eles trazem dados muito interessantes. E quais valem a pena a gente ressaltar? Bom, o primeiro deles, né, que a presença do valgo dinâmico em corredores assintomáticos, por exemplo, não parece ser um fator de risco para desenvolver dor relacionada à corrida, que valgo dinâmico não parece estar associado com força, mas o mais importante aqui, que treinamento de força para o quadril parece ser uma medida eficaz para melhorar a dor e função, sem modificar padrão de movimento. Mas isso é uma revisão narrativa, a gente não precisa confiar nela, né? A gente pode ir direto para revisões temáticas que compilaram estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados. Essa é uma revisão de 2016, publicada na British Journal of Sports Medicine, que traz para a gente uma comparação entre fortalecimento de quadril mais quadríceps versus fortalecimento só de quadríceps para pacientes com dor patelofemoral. E aí o que ele traz para a gente? Olha que interessante. Fortalecer quadril mais quadríceps parece ser mais eficaz para dor, para dor em curto e médio prazo, função em curto e médio prazo. Olha que legal. Então parece que fortalecer quadril mais quadríceps é mais eficaz do que fortalecer só quadríceps. Isso é eficácia. Isso não quer dizer que a explicação que normalmente é dada para que as pessoas melhorem da sua queixa quando você fortalece o quadríceps está automaticamente validada. Na verdade, esse mesmo estudo mostra para a gente que esses estudos que compararam quadril e quadríceps versus quadríceps não identificaram diferença de força entre os grupos do quadril. Ou seja, a gente chama de treino de força, mas não é necessário ganhar força para que os pacientes melhorem aquilo que eles acham importante, que é dor e função.
Então, um treino de força do quadril mais quadríceps é melhor para melhorar a dor de função do que só fortalecer quadríceps. Mas parece que ganhar força não é necessário. E quando a gente vai olhar para essa outra revisão sistemática, que na verdade, né, é uma Live Systematic Review, que é atualizada continuamente e tem uma Network Meta-Analysis que permite que a gente compare intervenções que nunca foram comparadas em estudos individuais entre si, o que ela traz de evidência para a gente? Bom, ela traz de evidência que a gente tem ali, né, a terapia baseada em exercício parece ser, com educação para curto prazo, uma abordagem muito eficaz. Qual tipo de exercício? Qualquer um, né? E parece que quanto mais articulações, maior é a probabilidade de a gente obter efeito para esses pacientes. E a longo prazo, na verdade, a educação sozinha parece ter um efeito semelhante a exercício. Então, de novo, a mensagem que a gente tem aqui é talvez mudar o padrão de movimento não seja necessário para que os pacientes melhorem. É isso que a literatura parece estar sugerindo. Isso vem fazendo com que vários autores comecem a repensar o papel um pouco do que a gente sempre chamou de alterações do padrão de movimento. Porque, de novo, a palavra alteração implica que existe um jeito certo e um jeito errado, né? E o errado é uma alteração. E hoje, com o avanço das pesquisas de biomecânica, a gente está começando a compreender que talvez o que a gente chamava de alteração é variabilidade normal do movimento humano. Talvez o que a gente chamou de valgo dinâmico seja a variabilidade normal do movimento humano em alguns contextos. O que a gente chamou de cinese de escápula seja a variabilidade normal do movimento humano em alguns contextos, né? Isso são assuntos que estão sendo abordados hoje por diversos autores. E por fim, quando a gente fala da coluna, existem algumas abordagens que são muito pautadas na ideia de tentar corrigir padrões de movimento, principalmente as que são chamadas de estabilização ou de controle motor, e elas têm algumas características muito interessantes. Essa é um ensaio clínico randomizado com uma nota 5 de 10 na Pedro, que implica risco de viés, a gente não deveria confiar tantos resultados assim. Mas por que eu trago essa pesquisa? Porque eles estudaram a ordem de ativação de músculos profundos e superficiais, pré e pós-intervenção, né? E o que eles compararam? Estabilização segmentar, um treino que treinava a ordem de ativação versus exercícios gerais. O que eles encontraram? Bom, não parece haver diferença entre os grupos com relação a melhora de dor e função. Parecem ter um efeito semelhante. E a ordem de ativação não foi modificada por nenhuma das abordagens. Ou seja, uma abordagem que é totalmente pensada em mudar padrão de ativação de músculos profundos superficiais não parece fazer isso. Né? E hoje nós temos várias evidências mostrando exatamente isso. Na verdade, a gente tem evidências mostrando que a gente chama de core, o treino de core, não parece mudar de fato ajustes posturais antecipatórios. E a gente tem várias evidências mostrando que a mudança da ativação e da morfologia de músculos profundos, como transverso do abdômen, multífidos, não parece ser necessário para que pacientes com dor crônica na lombar melhorem o que eles acham importante, que é dor e função. E a gente tem hoje Cochrane's Reviews mostrando exatamente isso, né? Quando você compara treino de controle motor com qualquer tipo de exercício, parece que a médio e longo prazo, principalmente, não existe diferença entre os grupos, né? Mostrando que, de novo, não parece existir uma terapia única que corrige os pacientes através de mudanças do padrão de movimento. Terapias ativas parecem ter um efeito muito parecido nesse processo. Então, o que eu queria que vocês tirassem de conclusão desse momento até agora da aula? Que, de novo, eficácia é diferente de mecanismo. E a gente muitas vezes dá muita importância para os mecanismos, né, quando na verdade todo mecanismo está dentro de um modelo e o importante é se o modelo é bom ou não para explicar o fenômeno. E tanto o modelo patoanatômico quanto o modelo cinesiopatológico não são bons modelos. Eles não conseguem explicar porque as pessoas desenvolvem dor, porque elas desenvolvem dor por mais tempo do que deveriam e porque elas melhoram uma vez que a gente atende elas. Isso não quer dizer, gente, que movimento e estrutura não tenham nenhum papel em quadro de dor. Só quer dizer que esses modelos não explicam. E ponto. Se eles não explicam, eles são maus modelos. E nós não deveríamos nos basear nesses modelos para tentar entender o que está acontecendo. Então, a mensagem aqui é que a gente consiga diferenciar modelos lineares de modelos multidimensionais. O que são modelos lineares para tentar explicar a dor? Um modelo linear é um modelo que tenta falar que A causa B. Então, se A vem antes de B, A causa B. E aí, se eu quero corrigir B ou melhorar B, eu tenho que identificar A e tratar A para B melhorar. Ponto. Isso é um modelo linear. E a gente tem propostas lineares patoanatômicas, como a gente já falou. Então, tem que identificar a lesão e tratar a lesão para o paciente melhorar.
A gente tem propostas cinesiopatológicas, o problema é o movimento, eu tenho que identificar o padrão de movimento errado e corrigir ele para o paciente melhorar. E a gente tem modelos lineares modernos pautados aí em fatores relacionados a estilo de vida ou até psicossociais. O ponto é, nenhum modelo linear consegue explicar de forma boa porque as pessoas têm dor, porque elas têm dor por mais tempo que deveriam e porque elas melhoram uma vez que a gente atende elas. Nenhum modelo linear consegue fazer isso. E aí que a gente entra nos modelos multidimensionais. O que é um modelo multidimensional? Bom, o nosso modelo atual de dor, chamado biopsicossocial, é um modelo multidimensional, mas eu não gosto desse nome, biopsicossocial, porque ele dá a impressão que eu tenho que classificar o meu paciente em 3 caixinhas. Se esse paciente é mais bio, se esse paciente é mais psico ou mais social. E não é isso que o modelo propõe. Então, eu prefiro chamar de multidimensional. O que é um modelo multidimensional? É um modelo que diz assim, só porque A vem antes de B, primeiro não quer dizer que A causa B, tá? Mas às vezes A pode estar associado ou até pode desencadear vários outros fatores que influenciam na chance de B acontecer, que são mediadores. E às vezes A também pode, dado em um contexto específico, influenciar B, então na presença de um moderador. E eu vou dar um exemplo clínico para vocês, tá? Vamos pensar que chega um paciente para vocês com uma dor aguda no consultório relacionada à corrida, uma dor não traumática. Então, a gente foi treinado para tentar identificar o local, a estrutura que pode estar acometida, identificar dentro do padrão de movimento dele, o padrão de movimento, né, o gesto dele que pode sobrecarregar aquela estrutura e tratar isso. E aí, digamos que a gente identificou que ele tinha uma sensibilidade na região da pata de ganso, né, ao correr. E a gente foi tentar entender quais movimentos associados a isso, fez um step-down test, achou um valgo dinâmico e identificou a causa do problema. E pronto, agora é só fortalecer o complexo posterolateral que a gente já corrige esse problema, certo? Errado, né? Claramente errado. Bom, vamos dizer que esse paciente ele já corre há muitos anos. Ele não é um corredor experiente, né? A literatura considera como corredor experiente corredores acima de 7 anos de corrida, mais de 7 anos de corrida. Ele corria há 2 a 4 anos, mais ou menos nessa faixa aí, e ele já tinha essa estratégia de movimento há muito tempo. Ele teve o início de sintomas que não foi relacionado a um trauma, o que me leva a crer que talvez a estrutura do tecido não seja um fator tão importante assim para entender o que está acontecendo. E aí o que chama atenção talvez seja o que será que mudou ao longo dos últimos meses na vida desse paciente que possam mudar a sensibilidade do tecido naquele contexto. Bom, talvez a estratégia de movimento esteja atuando através de mediadores, porque por que dói no pescoço e não... Por que dói no joelho e não no pescoço, né? Bom, porque a corrida, talvez a estratégia de movimento dele jogue mais a sobrecarga para uma estrutura e não para outra, né? E ele talvez esteja extremamente adaptado para isso. Mas digamos que ele seja um corredor que, putz, é um cara aqui de São Paulo, do mercado financeiro, da região do Itaim Bibi, que começou a tentar aumentar sua quilometragem, ele corria 10K, começou a correr 21, e aí, para fazer isso, começou a acordar mais dias de madrugada. Então ele teve uma privação aguda de sono, que nós sabemos ser um fator associado com uma maior sensibilidade à dor, né, e um maior número de mediadores químicos pró-inflamatórios sistêmicos. Ele também teve um aumento brusco de volume, junto com isso. Esse aumento brusco de volume também aumenta a chance das pessoas terem uma queixa relacionada à corrida, pelo que parece. E onde ele tem o sintoma? Em qualquer lugar? Não, apenas na corrida. A corrida é um moderador de efeito deles. Um raciocínio multidimensional me implica entender que, ao invés de ser um mecânico que tem que olhar para um paciente, achar o parafuso solto e consertar, talvez eu tenha que entender quais são todos os fatores que possam estar exercendo alguma influência nesse paciente. E aí a ideia é que eu consiga abordar esses fatores, né, muitas vezes de forma simultânea, e assim eu maximizo a chance desse paciente melhorar. Como é que eu sei quais são bons fatores? Bom, aqui a gente volta para o raciocínio pautado em evidências, né? Com base em evidências. Como é que eu sei que o sono talvez seja um fator para esse indivíduo? Porque a literatura parece sugerir que para a maior parte de pacientes com queixas como essa, talvez o sono seja um bom lugar para olhar. Então, eu consigo, olhando para a literatura, entender quais podem ser os fatores associados à queixa desse paciente e talvez ter uma noção da interação das coisas que está acontecendo para que ele tenha dor. Isso me faz entender que, nesse caso, talvez, eu nem preciso olhar para o padrão de movimento dele. Eu posso atender esse paciente sem sequer mexer no padrão de movimento dele. Só para vocês terem uma ideia, tá? Essa é uma imagem que sintetiza a rede de complexidade, né, de interação de vários fatores com queixas de pacientes com dor de coluna. Dor, qualidade de vida, incapacidade. Todos esses são os fatores conhecidos, e aqui provavelmente vão ter vários que são desconhecidos.
E o ponto é que nenhum desses fatores é determinístico. Nenhum desses fatores aponta ou explica a ocorrência de um desfecho do paciente, como dor ou função, qualidade de vida. Mas a interação de vários fatores entre si começa a conseguir explicar. Vocês realmente acham que, como clínicos, a gente tem alguma capacidade de enxergar essa rede de complexidade? Porque a gente foi treinado para tentar entender o que está acontecendo, precisamente, ser um sniper, né? E aí oferecer uma intervenção muito precisa na causa. E o que a literatura tem mostrado para a gente é que a gente não consegue, muitas vezes, como clínico, achar essa causa. Isso não parece ser nem tão importante assim, muitas vezes. Então, essa é a diferença de um raciocínio multidimensional para um raciocínio linear, tá? Dito isso, vamos começar agora a entrar na parte final, que é falar sobre os mecanismos de ação das abordagens baseadas em exercício para dor. E aí, é importante a gente entender que a gente vai ter vários papéis aí de acordo com o que a gente entende que é dor hoje em dia, né, no tratamento de pacientes com quadros de dor. Um dos nossos papéis vai ser, talvez, na medida que a gente entende que medos, emoções e motivações são fatores importantes para pacientes com dor, né, tanto como fatores de risco como fatores moderadores de efeito, a gente tem que começar a conseguir extrair isso desses pacientes. A gente não foi formado muito bem para isso. Bom, a gente também está entendendo que fatores relacionados ao estilo de vida são fatores importantes para a gente atender esses pacientes, né? Eles parecem estar associados com a chance de desenvolver dor, com o risco de cronificação e parecem ser fatores importantes, né, para a melhora clínica de muitos pacientes que têm quadro de dor. E a gente também não tem muita formação para identificar e ajudar pacientes a mudarem hábitos de vida. Mas talvez o nosso grande papel sempre foi olhar para o movimento. E nisso a gente se considera, de certa forma, até que bom, né? O grande problema aqui, gente, é o seguinte, de novo, não vamos confundir eficácia com explicação do porquê algo funciona. Talvez a nossa sorte foi que a nossa ferramenta, a melhor ferramenta da fisioterapia hoje é baseada em movimento. Mas isso não significa que as nossas explicações atuais para essa ferramenta são boas e que são inconsequentes ou inócuas, né, para os pacientes. Essa é uma chart que mimetizou uma época nas mídias sociais, eu gosto dela pelo seguinte. Tem um paciente com dor crônica com um fator que não determina, né, dor, mas que parece ser importante em pacientes com dor crônica, que é o medo da dor relacionada ao movimento. Esse paciente ele está incapacitado muitas vezes também por conta disso, vai um profissional do movimento, e esse profissional do movimento reforça essa crença, mostra para ele, né, e fala para ele que ele de fato tem dor por causa de uma forma que ele se movimenta errado, ele não sabe fazer certo, que ele tem dor porque ele tem uma hérnia, a forma como ele se mexe aumenta essa hérnia, ou comprime mais essa hérnia. Isso faz com que esse paciente muitas vezes se afogue sozinho e fique cada vez mais incapacitado. Isso seria uma charge até engraçada se ela não fosse, inclusive, verídica, né? A gente tem várias evidências hoje mostrando que as crenças do fisioterapeuta influenciam, né, em muitos desfechos clínicos dos pacientes. Então, fisioterapeutas que têm um viés ou uma crença mais biomédica, mais biomecânica com relação à dor, tendem a gerar um retorno tardio ao trabalho, né, tendem a gerar maior incapacidade nos seus pacientes, no maior tempo para atingir algum efeito, e tendem a também gerar um teto, né, de melhora de função menor. Então, terapeutas que têm um sistema de crenças muito enraizado no modelo biomédico tendem a colocar um teto baixo nos seus pacientes, né, em termos de melhora clínica, e tendem a gerar resultados de uma forma mais atrasada do que terapeutas que não têm esse efeito. E além disso, a gente vê que muitas vezes o efeito do nosso sistema de crenças fica nos pacientes de uma forma que não tem muita validade, não tem muito prazo de validade, né? Então, por exemplo, esse aqui é um relato qualitativo de uma paciente com 12 anos de dor lombar, falando o seguinte: os físios me falaram para eu não me sentar e para não dobrar minha coluna, né? E eu levei isso literalmente a sério porque eu estava desesperada para não fazer minha dor nas costas piorar. Eu continuei fazendo isso por alguns anos. E essa é uma paciente, como muitas aqui no Brasil, que falam que tem hérnia de disco há 10 anos e o core fraco. E se prendem a uma modalidade esportiva, às vezes, que elas nem gostam, mas porque elas acham e acreditam que elas têm que fortalecer o core para a coluna delas ficar protegida. Isso é uma crença embutida por fisioterapeutas, extremamente enraizados num raciocínio cinesiopatológico. E a gente vai ter pacientes que vão estar nesse nível também. Eu pensei que talvez, se eu parasse de fazer tudo, eu ia melhorar. Porque quando você está assustado, é meio que senso comum você parar de se mexer. Você não faz nada.
Mas você começa a ficar mais fraca e mais fraca até o ponto que você não consegue mais lavar a louça, não consegue mais dobrar a coluna, nem levantar nada do chão. E aí eu comecei a me perguntar, meu Deus do céu, eu não consigo fazer mais nada sem essa dor. Então a gente tem que entender, gente, que modelos e modelos ruins não são uma questão de opinião, de a gente gostar ou desgostar dos modelos. Modelos ruins não só não explicam, eles são ruins porque eles não explicam o fenômeno, mas eles também deixam consequências aos pacientes. E quando a gente começa a entender que esses modelos podem gerar nos pacientes medo de movimento, catastrofização e mudanças de comportamento neles, isso chama a gente, levanta uma necessidade muito imediata da gente começar a criar novos modelos, ou tentar entender de fato como as nossas abordagens funcionam nesses pacientes. Então, para a gente entender como a abordagem funciona, a gente precisa entender dois conceitos de uma área que é chamada de inferência causal. O conceito de mediação e o conceito de moderação. O que é mediação? Mediação ou mediadores são fatores que, através dos quais, né, uma intervenção, por exemplo, exerce efeito no desfecho. Então, quando você bota um paciente com dor para fazer exercício, o exercício ele parece eficaz para a redução da dor e mais eficaz do que, ou eficaz em comparação com tais abordagens. Mas através do que o exercício faz isso? Bom, a gente tinha como hipótese, por conta dos nossos modelos anteriores, que o padrão biomecânico era um mediador, mas a literatura tem sugerido que não é através disso que os exercícios melhoram a dor dos nossos pacientes. Então, a gente está começando a entender quais são os mediadores de efeito, né, das nossas abordagens. Então, esse é o conceito de mediação. É através de quais variáveis uma intervenção exerce efeito sobre um desfecho. Então, a intervenção, em grande parte, influencia essas variáveis e essas variáveis, por si, depois, influenciam o desfecho. O que é moderação? Moderação quer dizer para quem isso acontece. Então, um fator moderador é um fator que muitas vezes pode influenciar na chance de um desfecho acontecer, mesmo que você entenda que aquela intervenção é eficaz para a população. Vou dar um exemplo para vocês. A expectativa de melhora com relação ao tratamento de um paciente parece ser um moderador de efeito para ele, de fato, melhorar quando você faz uma abordagem que é eficaz para ele. Eu estou falando de pacientes com dor no ombro, por exemplo. Então, se você pegar abordagens baseadas em exercício para pacientes com dor crônica no ombro, que tem uma alta probabilidade de melhorar na população em geral, se o seu paciente tiver uma baixa expectativa de melhorar com o tratamento, ele tem menor chance de melhorar de fato, mesmo com você dando uma abordagem que é eficaz para ele. Então, enquanto os mediadores nos ajudam a entender através do que uma abordagem funciona, que levanta hipóteses, talvez, de como a gente poderia melhorar essas abordagens, né? Os moderadores nos dão informação de para quem uma abordagem ou outra, talvez, exerceria um maior efeito. Quando a gente fala da literatura de exercícios, o que a gente percebe é o seguinte: boa parte dos mediadores do efeito do exercício na redução da dor parece atuar através da modulação de fatores imunológicos e fatores neuronais. Então, o exercício parece modular citocinas pró-inflamatórias sistêmicas, né? E tem alguns estudos muito legais de mediação, mostrando, por exemplo, que indivíduos com osteoartrose sintomática e obesos, que passam por um processo de exercício mais dieta, melhoram dor e função, independentemente do IMC. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? E, na verdade, qual é o mediador, né, que eles estudaram? O que eles verificaram é que quase 50% da melhora clínica que os pacientes têm para dor, por exemplo, desses pacientes, está na modulação de citocinas pró-inflamatórias que acontece por dieta e exercício, e não na perda de peso. Então, isso é só uma evidência de mediação, mas a gente tem vários estudos mostrando que exercícios modulam fatores pró-inflamatórios, né? E às vezes a gente vai ter, como no entorse agudo de tornozelo, uma pró-inflamação local ali, mas que tem uma história natural, então a gente não consegue mudar muito essa história natural, mas às vezes a gente tem desregulações dessa pró-inflamação por várias condições, né, como por exemplo obesidade e outros fatores também, outras doenças também autoimunes, onde o exercício exerce um papel importante. E o exercício também parece atuar na redução da dor através da modulação de fatores pró-noceptivos, né, então de diminuir a sensibilidade da via noceptiva e também de aumentar a capacidade analgésica endógena induzida pelo nosso sistema analgésico endógeno, né? Então, ele parece atuar tanto através da diminuição da sensibilidade da via noceptiva, como também através
né, de uma função analgésica maior, endógena. E várias evidências estão mostrando que abordagens baseadas em movimento, algumas melhores do que outras, parecem conseguir modificar fatores psicossociais, como expectativa, medo de movimento, né? Então, existem algumas abordagens cognitivo-comportamentais que são melhores em fazer isso, mas quando eu pego um paciente com dor e com medo de se movimentar e começo a fazer movimento com ele, eu não estou só estimulando fatores e construtos biológicos, eu também estou estimulando fatores psicológicos e sociais. E alguns mediadores parecem ser por aí também. Então, boa parte dos mediadores na literatura, como eu comentei com vocês, está na modulação de fatores tanto pronoceptivos, né, em caso de sensibilização periférica, sensibilização central, fenômenos que aumentam a sensibilidade da venoceptiva, como também em recobrar a capacidade analgésica endógena, que é alterada em muitos casos de pacientes com quadro de dor persistente. E além disso, a literatura tem sugerido que exercícios parecem também conseguir atuar através de fatores ditos psicossociais. Então, abordagens baseadas em exercício conseguem também atuar na dor, reduzindo catastrofização, reduzindo o medo de movimento e aumentando a autoeficácia, por exemplo. Que são abordagens, na verdade, são construtos que a gente sabe que são importantes em pacientes com dor e que nós também sabemos que aparentemente existem algumas abordagens que são melhores para abordar e para mediar ou atuar em cima desses mediadores, mas os exercícios como um todo parecem exercer também algum efeito nesses mediadores. Então, só para esclarecer, né, sobre os principais pontos que parecem ser importantes para o exercício, quando a gente fala de sensibilidade da via nociceptiva, a gente está falando de um processo de sensibilização. A sensibilização não é um fenômeno neurofisiológico exclusivo da dor, ela acontece em qualquer canal sensorial, visual, audição, olfato, enfim. Mas quando a gente fala da nocepção, ela pode acontecer por mecanismos periféricos, a gente vai chamar de sensibilização periférica, ou por mecanismos centrais. E quando a gente fala em recobrar a capacidade analgésica endógena, nós falamos normalmente de habituação, que é a capacidade de eu diminuir a atividade neuronal da via nociceptiva. Sensibilização e habituação são os fenômenos. Agora, os mecanismos associados com sensibilização e habituação, de forma disfuncional ou não, tá? Acontecem em vários níveis do sistema nervoso, desde o receptor, medula, tronco cefálico e neocórtex, né? Então, tanto a disfunção da pronocepção e antinocepção, quanto eu recobrar isso através de exercícios, vão acontecer em vários níveis aí do sistema nervoso. E nós temos várias evidências mostrando, né, que exercícios parecem ser medidas eficazes, principalmente para populações onde a gente entende que a sensibilidade da via nociceptiva parece estar alterada. Então, quando a gente pega, por exemplo, a população com dor crônica como um todo, a gente tem evidência de que exercício parece ser uma medida eficaz. Mas quando a gente vai olhar para populações que tendem a ter mais componente de alteração da sensibilidade da via nociceptiva, como pacientes com quadro de dor nociplástica, muitas vezes, fibromialgia, a gente vê que exercícios, e alguns tipos deles, parecem ser mais eficazes. Ponto importante, ter dor durante exercício não parece influenciar na chance do paciente melhorar com o exercício. Pacientes que tenham dor de até moderada intensidade, um EVA até 8, de 6 a 8, parecem ter a mesma chance de obter melhora clínica com exercício do que pacientes, né, que não tenham dor para fazer exercício. E como eu comentei, quando a gente olha para populações que a gente entende, então, que estão lá no limite, né, são pacientes com dor crônica, muitas vezes nociplástica, com muita alteração, né, dessa sensibilidade da via nociceptiva, como pacientes com fibromialgia, que é um quadro de dor crônica primária. A gente vê que o exercício é o padrão ouro, e principalmente o exercício aeróbio, que de fato parece ter uma capacidade de ser mais eficaz para modular essa sensibilidade do que outras abordagens de exercício. Então, no geral, gente, todo exercício local ou sistêmico parece principalmente atuar na dor através da modulação de fatores pronoceptivos, mudando a sensibilidade da via nociceptiva e recobrando essa função analgésica endógena. Esses parecem ser os principais mecanismos de ação das abordagens baseadas em exercício. As locais tendem a gerar um efeito mais local, né, colocando sobrecarga eu consigo gerar modulações mais locais, e as sistêmicas tendem a gerar efeitos mais sistêmicos, né? E, no geral, as abordagens aeróbias vão ter um poder mais intenso sistêmico do que abordagens resistidas, por exemplo. Mas esse parece ser o carro-chefe dos mecanismos de ação das abordagens baseadas em exercício. E como eu comentei, né, os pacientes não têm dor no vácuo. Pacientes com dor vão rapidamente aprender a antecipar a dor e tentar controlar ela através de comportamentos. Então, pacientes com dor, no geral, aguda ou crônica, vão ter processos cognitivos e emocionais que vão estar envolvidos com antecipação de dor e vão ter mecanismos comportamentais relacionados à proteção.
Então, por mais que boa parte do mecanismo de ação dos exercícios seja na modulação dessa via noceptiva e da sensibilidade à dor, parece que abordagens de exercício podem ajudar também, né, diminuindo, então, a percepção de ameaça com relação à dor, o que faz com que as pessoas diminuam a prioridade com relação a comportamentos de controle em excesso, de, né, tentativa de diminuir a dor, podem ajudar a diminuir um pouco o medo de se movimentar e aumentar a autoeficácia dos pacientes. Então, por mais que abordagens baseadas em exercício não sejam as melhores abordagens para atuar em cima de fatores cognitivos, emocionais e comportamentais, elas podem exercer algum papel sim, né? Mas o principal efeito delas parece ser através, principalmente, da modulação de fatores pró- e antinoceptivos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente, né? Foi uma aula que eu me estendi um pouquinho, mas porque eu acho importante construir essa ideia primeiro sobre a diferença de eficácia e mecanismo, explicar muito bem para vocês a importância de modelos na pesquisa de mecanismo e de que, de novo, um bom modelo é um modelo testável e se ele foi falseado, não é uma questão de concordar ou discordar, ele não explica, ele é um mau modelo. Né? E, de novo, sobre a importância da gente usar de forma adequada a pesquisa de mecanismo. A ideia não é que a gente seja que a gente tome decisões sobre o que fazer com os pacientes com base em evidência de mecanismo. Mas a pesquisa de mecanismo levanta hipóteses para pesquisas clínicas. Uma vez que a gente tem a noção de eficácia, a gente pode entender como as abordagens funcionam para poder melhorar elas, e a gente pode entender também para quem elas funcionam. E é nesse ponto que o mecanismo ajuda o clínico. Quando a gente está frente a frente com várias abordagens que parecem ser eficazes para uma população de pacientes, a gente pode usar o conhecimento de mecanismo para tentar saber como individualizar ou como escolher abordagens para que a gente maximize a chance do meu paciente melhorar. Então, era um pouco disso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo, principalmente através das mídias sociais. Falou, pessoal. Até mais.